Boa noite a todos. Pedindo a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da segunda sessão ordinária no terceiro período legislativo da 16ª Legislatura do município de Quatiguá. Iniciando com uma leitura de um texto bíblico que será feita pelo vereador Gentil. Nós vamos ler um salmo onde é muito comentado sobre fatos e coisas que muitas vezes as pessoas não estão a par, mas todo mundo pode pegar a Bíblia e ler o Salmo 133, é que eu vou fazer agora. Ó, como é bom e agradável viver unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do homem que desce sobre o monte de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Amém. Amém. Leitura da ata da sessão anterior. Ata número 3, 2019, primeira sessão ordinária, no terceiro período legislativo da 17ª Legislatura do município de Quatiguá, aos 11 dias do mês de fevereiro do ano de 2019, às 20 horas, foi realizada a sessão ordinária na Câmara Municipal de Quatiguá, na Sala de Sessões Rui Barbosa, localizada na Rua Lourenço Ormenezes, número 101, Centro, na cidade, com a presença unânime dos vereadores. A sessão foi presidida pelo presidente Christian Reis Galvão Kozer e secretariada pelo primeiro secretário Eduardo Molina. Aberta a sessão, o presidente pede que a vereadora Silvana efetue a leitura de um texto bíblico. Após lida a ata da reunião anterior, que foi aprovada pelos vereadores presentes, nos respectivos expedientes do Executivo, tivemos o ofício número 35/2019. Nos expedientes do Legislativo, tivemos a indicação número 1/2019. Em diversos, nada tivemos. Na primeira tribuna, tivemos a inscrição do vereador Christian Reis Galvão Kozer, que deseja um ótimo ano de trabalho a todos. Esclarece que realizou um curso na semana anterior e pontua o ponto positivo do mesmo. Expõe ainda a entrada do projeto de resolução número 1/2019 e a importância das alterações que mesmo traz. Dispensados os demais expedientes, passamos ao grande expediente com um projeto de lei de autoria do Executivo Municipal, projeto de lei número 22/2019, que inclui meta, programa no plano plurianual e nas diretrizes orçamentárias e das outras providências. Projeto de lei número 23/2019, que inclui meta, a programa no plano plurianual e nas diretrizes orçamentárias e das outras providências. Tivemos projeto de resolução de autoria do Legislativo Municipal, projeto de resolução número 001/2019, da nova redação e complemento dispositivo da resolução número 04/2012, que dispõe sobre o sistema de concessão de diárias da Câmara Municipal de Quatiguá, Estado do Paraná e das outras providências. Tivemos projeto de lei de autoria do Executivo Municipal em primeira discussão e votação, projeto de lei número 5/2019. Inclui meta, programa do plano plurianual e nas diretrizes orçamentárias e das outras providências. Projeto aprovado por 8 votos favoráveis. Projeto de lei número 6/2019. Inclui metas a programa no plano plurianual e nas diretrizes orçamentárias e das outras providências. Projeto aprovado por 8 votos favoráveis. Projeto de lei número 7/2019.
inclui meta, programa, plano plurianual e nas diretrizes orçamentárias e das outras providências. Projeto aprovado por 8 votos favoráveis. Projeto de lei número 8/2019, que inclui meta, programa no plano plurianual e nas diretrizes orçamentárias e das outras providências. Projeto aprovado por 8 votos favoráveis. Projeto de lei número 9/2019, inclui metas a programa no plano plurianual e nas diretrizes orçamentárias das outras providências. Projeto aprovado por 8 votos favoráveis. Projeto de lei número 10/2019, que inclui meta a programa no plano plurianual e nas diretrizes orçamentárias das outras providências. Projeto aprovado por 8 votos favoráveis. Projeto de lei número 11/2019, que inclui metas a programa no plano plurianual e nas diretrizes orçamentárias e das outras providências. Projeto aprovado por 8 votos favoráveis. Projeto de lei número 12/2019, que inclui meta a programa no plano plurianual e nas diretrizes orçamentárias e das outras providências. Projeto aprovado por 8 votos favoráveis. E projeto de lei número 13/2019, que inclui meta a programa no plano plurianual e nas diretrizes orçamentárias e das outras providências. Projeto aprovado por 8 votos favoráveis. Projeto de lei número 14/2019, que inclui metas a programa ao plano plurianual e nas diretrizes orçamentárias e das outras providências. Projeto aprovado por 8 votos favoráveis. Projeto de lei número 15/2019, que inclui metas a programa no plano plurianual e nas diretrizes orçamentárias e das outras providências. Projeto aprovado por 8 votos favoráveis. Projeto de lei número 16/2019, que inclui meta a programa no plano plurianual e nas diretrizes orçamentárias e das outras providências. Projeto aprovado por 8 votos favoráveis. Projeto de lei número 17/2019, que inclui metas a programa plano plurianual e nas diretrizes orçamentárias e das outras providências. Projeto aprovado por 8 votos favoráveis. Projeto de lei número 18/2019, que inclui metas a programa no plano plurianual e nas diretrizes orçamentárias e das outras providências. Projeto aprovado por 8 votos favoráveis. Projeto de lei número 19/2019, inclui metas a programa no plano plurianual e nas diretrizes orçamentárias e das outras providências. Projeto aprovado por 8 votos favoráveis. Tivemos envio de indicações, discussões e votação, indicação número 1/2019, Miller Camilo Ramalho, vereador com assento nesta Câmara, na 17ª legislatura do município de Quatiguá, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, regimentais, e depois de apresentado em plenário, indica o excelentíssimo senhor, a senhora prefeita municipal Adelita Parmesan de Moraes, que seja elaborado um projeto de arborização urbana no município. Envio de indicação aprovado por unanimidade. Na segunda tribuna, o presidente deixa livre a palavra a quem dela quiser fazer uso. O vereador Eduardo pede a palavra e diz que a cidade está cheia de buracos espalhados e só sabe arrumar aquele buraco próximo à casa da prefeita. É preciso arrumar o lago, sim, porém temos coisas mais importantes a serem feitas com relação à situação do hospital. Temos que averiguar o valor que está sendo repassado, pois, segundo informações, há 4 vezes maior do que era repassado na gestão anterior. E deixa sua indignação com relação ao Jardim Alvorada. Moradores encontraram cobras nas proximidades de suas residências, já repassou a situação ao vice-prefeito e o mesmo não tomou providências e diz que isto é responsabilidade da vigilância sanitária. O presidente dispensa o vereador Pedro. O vereador Júlio pede a palavra, diz que com relação ao hospital sempre falamos, solicitamos, porém, de concreto não chega nada à Câmara. No momento, estão dizendo que o hospital conta com um atendimento de especialidade, porém não se tem nem o plantão direito. Com relação no lago, deveria ao menos decretar
decretar de utilidade pública o local, pois não se pode investir verba pública em propriedade particular. O vereador Eduardo pede a parte e diz que na pista de caminhada não tem nem mato e estão tirando pedra do chão. O vereador Miller pede a palavra e questiona se chegou o contrato do hospital ou do asfalto. O presidente diz que não, e irá solicitar o credenciamento do hospital. O vereador Miller diz que colocaram as placas de sinalização, porém os nomes das ruas que eram mais importantes não foram instalados. O vereador Júlio pede a palavra, diz que fez uma indicação dessas placas com os nomes das ruas e realmente são necessárias. Parabeniza a indicação do vereador Miller e questiona se, com relação ao estacionamento da Avenida Antônio Mocelim Blanco, não devia passar pela Câmara. O advogado diz que necessariamente não. O presidente parabeniza a indicação e irá solicitar a prestação de contas do Hospital 2018. Como ninguém mais fez uso da palavra, o presidente encerra a sessão e marca a sessão ordinária para o dia 18 de fevereiro de 2019, às 20 horas. Eu, Eduardo Molina, fiz a lavratura desta ata, que, após lida e aprovada, segue assinada pelos vereadores presentes. Esta ata está em discussão. Está aprovada. Leitura dos expedientes. Indicação do Legislativo. Indicação número 2, 2019. Indica a excelentíssima senhora prefeita municipal que seja reformulada as lombadas já existentes ou preferencialmente implantadas uma elevação de passagem baixa ao longo da Avenida Antônio Mocelim Blanco, próximo ao CRAS, vislumbrando uma redução de velocidade nas proximidades ao parquinho infantil. Nos termos do artigo 98, inciso 9 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Quatiguá, indico à excelentíssima prefeita municipal que seja reformulada a lombada já existente ou preferencialmente implantada uma elevação de passagem lombofaixa, ao longo da Avenida Antônio Mocelim Blanco, próximo ao CRAS, vislumbrando uma redução de velocidade nas proximidades ao parque infantil, em que pensa a existência de uma pequena lombada naquela via. Constata-se que a mesma é ineficiente para a imediata e urgência redução de velocidade naquele trecho, especialmente pela intensa presença de criança naquela localidade, tendo em vista a implantação do CRAS e de um parque infantil, o que pode causar fatalidades imensuráveis. Assim, a mesma indicação vislumbra corrigir tal distorção, seja aumentado a lombada já existente ou preferencialmente com a instalação de uma elevação de passagem comumente conhecida como lombofaixa, tal como for instalado na rua paralela a esta. Confiante na colaboração do Poder Executivo Municipal, desde já agradeço o empenho e o esforço na análise do termo, este que deverá ser devidamente cobrado por parte deste vereador. Edifício da Câmara Municipal de Quatiguá, Estado do Paraná, aos 18 de fevereiro de 2019. Júlio César Zanlorenzi, vereador, propotente. Na primeira tribuna não tivemos inscritos, passamos ao grande expediente.
Com a entrada de projeto de decreto legislativo de autoria do Legislativo Municipal. Projeto de decreto legislativo 1 de 2019, leitura. Dispõe sobre a doação de bens móveis inservíveis do Poder Legislativo de Quatiguá e das outras providências. Presidente da Câmara Municipal de Quatiguá, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo regime interno, faz saber que o plenário aprovou e fica promulgado o presente decreto legislativo. Artigo 1º, fica a Câmara Municipal de Quatiguá autorizada a realizar doação de bens móveis inservíveis do Poder Legislativo. Artigo 2º, a doação que se refere ao presente decreto legislativo será em caráter definitivo, ficando o presidente da Câmara Municipal autorizado a realizar a transferência dos bens que oferecerá ao disposto do anexo constante deste decreto legislativo. Artigo 3º, as despesas decorrentes desse decreto legislativo correrão por conta e verba da própria consignada no orçamento vigente. Artigo 4º, este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Câmara Municipal de Quatiguá, Estado do Paraná, 18 de fevereiro. Cristian Reis Galvão Coser, presidente da Câmara Municipal de Quatiguá. Esse projeto de decreto será encaminhado para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, também Finanças e Tomadas de Conta. Temos, na ordem do dia, projeto de lei de autoria do Executivo Municipal em primeira discussão e votação. Projeto de lei 22 de 2019, leitura da súmula. Inclui meta a programa no plano plurianual e nas diretrizes orçamentárias e das outras providências. Esse projeto está em discussão. Em votação, vereador Matheus. Sim. Vereadora Silvana. Sim. Vereador Pedro. Sim. Vereador Gentil. Vereador Miller. Sim. Vereador Júlio. Sim. Vereador Israel. Sim. Vereador Eduardo. Sim. Projeto de lei aprovado em primeira discussão e votação por 8 votos. Temos o projeto de lei 23 de 2019, leitura da súmula. Inclui meta, programa no plano plurianual e nas diretrizes orçamentárias e das outras providências. Projeto em discussão. Em votação, vereador Matheus. Sim. Vereadora Silvana. Sim. Vereador Pedro. Sim. Vereador Gentil. Vereador Miller. Sim. Vereador Júlio. Sim. Vereador Israel. Sim. Vereador Eduardo. Sim. Projeto de lei aprovado em primeira discussão e votação por 8 votos. Temos ainda o projeto de resolução de autoria do Legislativo Municipal em primeira discussão e votação. Projeto de resolução 1 de 2019, leitura da súmula. Da nova redação e complemento dispositivos da resolução número 4/2012, que dispõe sobre o sistema de concessão de diárias da Câmara Municipal de Quatiguá, Estado do Paraná, e das outras providências. O projeto está em discussão. Em votação, vereador Matheus. Sim. Vereadora Silvana. Sim. Vereador Pedro. Sim. Vereador Gentil. Vereador Miller. Sim. Vereador Júlio. Sim. Vereador Israel. Sim. Vereador Eduardo. Sim. Projeto de resolução aprovado em primeira discussão e votação por 8 votos. Temos ainda, na ordem do dia de hoje, projeto de lei de autoria do Executivo Municipal em segunda discussão e votação. Projeto de lei 5 de 2019, leitura da súmula. Inclui meta a programa no plano plurianual e nas diretrizes orçamentárias e das outras providências. Projeto em discussão. Em votação, vereador Matheus. Sim. Vereadora Silvana. Sim. Vereador Pedro. Sim. Vereador Gentil. Vereador Miller. Sim. Vereador Júlio. Sim. Vereador Israel. Sim. Vereador Eduardo. Sim. Projeto de lei aprovado em segunda discussão e votação por 8 votos. Projeto de lei 6 de 2019, leitura da súmula. Inclui meta a programa no plano plurianual e nas diretrizes orçamentárias e das outras providências. Projeto em discussão.
Em votação, vereador Matheus. Sim. Vereadora Silvana. Sim. Vereador Pedro. Sim. Vereador Gentil. Sim. Vereador Miller. Sim. Vereador Júlio. Sim. Vereador Israel. Sim. Vereador Eduardo. Sim. Projeto de lei aprovado em segunda discussão e votação por 8 votos. Projeto de lei 7 de 2019, leitura da súmula. Inclui meta a programa no plano plurianual e nas diretrizes orçamentárias e das outras providências. Projeto em discussão. Em votação, vereador Matheus. Sim. Vereadora Silvana. Sim. Vereador Pedro. Sim. Vereador Gentil. Sim. Vereador Miller. Sim. Vereador Júlio. Sim. Vereador Israel. Sim. Vereador Eduardo. Sim. Projeto de lei aprovado em segunda discussão e votação por 8 votos. Projeto de lei 8 de 2019, leitura da súmula. Inclui meta a programa no plano plurianual e nas diretrizes orçamentárias e das outras providências. Projeto em discussão. Em votação, vereador Matheus. Sim. Vereadora Silvana. Sim. Vereador Pedro. Sim. Vereador Gentil. Sim. Vereador Miller. Sim. Vereador Júlio. Sim. Vereador Israel. Sim. Vereador Eduardo. Sim. Projeto de lei aprovado em segunda discussão e votação por 8 votos. Projeto de lei 9 de 2019, leitura da súmula. Inclui metas a programa no plano plurianual e nas diretrizes orçamentárias e das outras providências. Projeto em discussão. Em votação, vereador Matheus. Sim. Vereadora Silvana. Sim. Vereador Pedro. Sim. Vereador Gentil. Sim. Vereador Miller. Sim. Vereador Júlio. Sim. Vereador Israel. Sim. Vereador Eduardo. Sim. Projeto de lei aprovado em segunda discussão e votação por 8 votos. Projeto de lei 10 de 2019, leitura da súmula. Inclui meta a programa no plano plurianual e nas diretrizes orçamentárias e das outras providências. Projeto em discussão. Em votação, vereador Matheus. Sim. Vereadora Silvana. Sim. Vereador Pedro. Sim. Vereador Gentil. Sim. Vereador Miller. Sim. Vereador Júlio. Sim. Vereador Israel. Sim. Vereador Eduardo. Sim. Projeto de lei aprovado em segunda discussão e votação por 8 votos. Projeto de lei 11 de 2019, leitura da súmula. Inclui metas a programa no plano plurianual e nas diretrizes orçamentárias e das outras providências. Projeto em discussão. Em votação, vereador Matheus. Sim. Vereadora Silvana. Sim. Vereador Pedro. Sim. Vereador Gentil. Sim. Vereador Miller. Sim. Vereador Júlio. Sim. Vereador Israel. Sim. Vereador Eduardo. Sim. Projeto de lei aprovado em segunda discussão e votação por 8 votos. Projeto de lei 12 de 2019, leitura da súmula. Inclui metas a programa no plano plurianual e nas diretrizes orçamentárias e das outras providências. Projeto em discussão. Em votação, vereador Matheus. Sim. Vereadora Silvana. Sim. Vereador Pedro. Sim. Vereador Gentil. Sim. Vereador Miller. Sim. Vereador Júlio. Sim. Vereador Israel. Sim. Vereador Eduardo. Sim. Projeto de lei aprovado em segunda discussão e votação por 8 votos. Projeto de lei 13 de 2019, leitura da súmula. Inclui meta a programa no plano plurianual e nas diretrizes orçamentárias e das outras providências. Projeto em discussão. Em votação, vereador Matheus. Sim. Vereadora Silvana. Sim. Vereador Pedro. Sim. Vereador Gentil. Sim. Vereador Miller. Sim. Vereador Júlio. Sim. Vereador Israel. Sim. Vereador Eduardo. Sim. Projeto de lei aprovado em segunda discussão e votação por 8 votos. Projeto de lei 14 de 2019, leitura da súmula. Inclui meta a programa no plano plurianual e nas diretrizes orçamentárias e das outras providências. Projeto em discussão. Em votação, vereador Matheus. Sim. Vereadora Silvana. Sim. Vereador Pedro. Sim. Vereador Gentil. Sim. Vereador Miller. Sim. Vereador Júlio. Sim. Vereador Israel. Sim. Vereador Eduardo. Sim. Projeto de lei aprovado em segunda discussão e votação por 8 votos. Projeto de lei 15 de 2019, leitura da súmula. Inclui metas a programa no plano plurianual e nas diretrizes orçamentárias e das outras providências. Projeto em discussão.
Em votação, vereador Matheus. Sim. Vereadora Silvana. Sim. Vereador Pedro. Sim. Vereador Gentil. Sim. Vereador Miller. Sim. Vereador Júlio. Sim. Vereador Israel. Sim. Vereador Eduardo. Sim. Projeto de lei aprovado em segunda discussão e votação por 8 votos. Projeto de lei 16 de 2019, leitura da súmula. Inclui meta, programa no plano plurianual e nas diretrizes orçamentárias e das outras providências. Projeto em discussão. Em votação, vereador Matheus. Sim. Vereadora Silvana. Sim. Vereador Pedro. Sim. Vereador Gentil. Sim. Vereador Miller. Sim. Vereador Júlio. Sim. Vereador Israel. Sim. Vereador Eduardo. Sim. Projeto de lei aprovado em segunda discussão e votação por 8 votos. Temos projeto de lei 17 de 2019, leitura da súmula. Inclui meta, programa no plano plurianual e nas diretrizes orçamentárias e das outras providências. Projeto em discussão. Em votação, vereador Matheus. Sim. Vereadora Silvana. Sim. Vereador Pedro. Sim. Vereador Gentil. Sim. Vereador Miller. Sim. Vereador Júlio. Sim. Vereador Israel. Sim. Vereador Eduardo. Sim. Projeto de lei aprovado em segunda discussão e votação por 8 votos. Projeto de lei 18 de 2019, leitura da súmula. Inclui meta, programa no plano plurianual e nas diretrizes orçamentárias e das outras providências. Projeto em discussão. Em votação, vereador Matheus. Sim. Vereadora Silvana. Sim. Vereador Pedro. Sim. Vereador Gentil. Sim. Vereador Miller. Sim. Vereador Júlio. Sim. Vereador Israel. Sim. Vereador Eduardo. Sim. Projeto de lei aprovado em segunda discussão e votação por 8 votos. Temos ainda o projeto de lei 19 de 2019, leitura da súmula. Altera a meta, programa no plano plurianual e nas diretrizes orçamentárias e das outras providências. Projeto em discussão. Em votação, vereador Matheus. Sim. Vereadora Silvana. Sim. Vereador Pedro. Sim. Vereador Gentil. Sim. Vereador Miller. Sim. Vereador Júlio. Sim. Vereador Israel. Sim. Vereador Eduardo. Sim. Projeto de lei aprovado em segunda discussão e votação por 8 votos. Os projetos aprovados em segunda discussão e votação serão encaminhados para sancionamento e publicação. Temos ainda na ordem do dia o envio da indicação em discussão e votação. Indicação 2 de 2019 do vereador Júlio César Zolorenzi, que indica à prefeita municipal que seja reformulada a lombada já existente, preferencialmente implantada uma elevação de passagem lombofaixa ao longo da Avenida Antônio Mocelim Blanco, próximo ao CRAS, vislumbrando uma redução de velocidade nas proximidades ao parquinho infantil. O envio desta indicação está em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Concedida a palavra ao vereador Júlio. Boa noite aos vereadores, à vereadora, à secretária, advogado, a todos os presentes. Conversando com moradores próximo a essa localidade aí da minha indicação, e o pessoal que trabalha no CRAS e frequentadores do parquinho infantil, que foi instalado perto da rotatória, e passando várias vezes por lá, ficou bem claro que aquela lombada já existente próxima ao supermercado, ela é uma lombada ineficiente. Ela não está servindo como lombada. O pessoal está passando em alta velocidade e o risco muito grande por conta das crianças que estão ali. O parquinho ficou bem feito, na esquina, bastante utilizado, e, inclusive, já houve um atropelamento ali no parquinho, uma criança que foi atravessar a rua e foi atropelada. Então, gostaria de pedir a colaboração dos senhores para que a gente consiga, através ali da prefeitura, para que se implante ali, reforme aquela lombada, se faça uma passagem de elevação, que é uma lombada como foi feita na rua paralela, subindo para o Jardim Primavera. Ficou bem feita e todo mundo para ali. Então eu entrei com a indicação requerendo que se faça igual, porque o pessoal parando ali naquela lombada automaticamente vai reduzir a velocidade e evitar mais
atropelamentos ali, enfim, para que se reduza a velocidade. Então, gostaria mais uma vez de pedir a colaboração e o apoio dos demais vereadores por essa minha indicação. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Peço a palavra, presidente. Concedida a palavra ao vereador Eduardo. Lá no caso da lombada, era só colocar aquelas tartarugas que tinha ali, que foi retirada do centro. Só implantar ali ela em duas, em faixa de duas, para a moto não passar no meio. E em faixa de duas também resolveria o problema. Não precisaria nem destruir aquela lombada ou aumentar ela. Era só colocar aquelas de duas, já seguraria os carros, com certeza. Obrigado, presidente. A indicação está em votação. Vereador Matheus. Sim. Vereadora Silvana. Sim. Vereador Pedro. Sim. Vereador Gentil. Sim. Vereador Miller. Sim. Vereador Júlio. Sim. Vereador Israel. Sim. Vereador Eduardo. Sim. O envio da indicação está aprovado por 8 votos. Nesse momento, passamos à segunda tribuna. Deixo livre a palavra aos vereadores que dela quiserem fazer uso. Lembrando que, devido a transmissões ao vivo, neste momento, nós vamos obedecer ao regimento interno e cada vereador terá, no máximo, 2 participações de 5 minutos. A palavra está livre aos vereadores que dela quiserem fazer uso. Peço a palavra. Concedida a palavra ao vereador Gentil. Senhor presidente, senhores vereadores, doutor Laércio, os presentes que aqui estão hoje participando dessa sessão, eu estou indignado com a sessão anterior, quando o nobre vereador disse que a nossa cidade está horror de buracos. E eu não posso ser contra, porque eu moro aqui há 64 anos que eu moro em Quatiguá, não é 2 dias, é 64 anos que eu moro aqui. E a gente já viu tantos buracos nessa cidade. E também estamos vendo agora a recuperação desses buracos. Estamos vendo agora pessoas que estão interessadas em destruir esses buracos, colocar uma cidade mais adequada. Então, eu não concordo com o nobre vereador nesse questionamento. Eu acho que nós somos vereadores para criticar, para falar aquilo que está errado, mas nesse momento, nesse instante, nessa situação, eu não concordo. Eu acho que não. E outra coisa, aquele questionamento que lá no lago é um buraco, eu discordo, porque o que eu estou vendo lá não é um buraco. O que eu estou vendo lá é uma área de lazer, onde a população de Quatiguá vai ter seus privilégios de participar daquilo lá. Então, aquilo lá não é um buraco. Aquilo lá é uma área de lazer. Se tem coisas anteriores lá, não, mas agora nós não estamos falando disso. Lá está sendo transformado numa área de lazer para a população de Quatiguá. Eu acho que, quando a gente quer falar coisas da cidade que não é certo, eu também sou a favor. Mas quando é coisas que realmente está sendo construído para melhorar, eu também, mais ainda, eu sou a favor. Então, eu acho que essas coisas, para mim, não é viável esse tipo de coisa. Obrigado. Continua livre a palavra. Peço a palavra, presidente. Concedida ao vereador Eduardo. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a todos. E nobres vereadores, presidente, secretária, advogado. Vamos começar aqui pelo buraco. Então, eu não estou aqui, nunca falei aqui se eu estou aqui há 10 anos, 20 anos, 30 anos, 60 anos, 100 anos, 200 anos. O que eu estou dizendo aqui é o seguinte: se você andar na rua, você vê os buracos. Se você andar na rua, você vê os buracos. E eu não estou falando aqui de gestões anteriores. Se uma nova gestão foi constituída, então essa nova gestão ela tem que melhorar, não tem que piorar ou deixar como estava. Se deixasse como estava, então deixava quem estava. Em primeiro lugar, isso, é os buracos que eu falei.
e buracos na cidade, e quanto também a questão do lago, que diz respeito à mesma coisa, porque deixa de se tampar buraco para se fazer o lago. O lago pode ser um lugar de lazer, pode ser isso. Ele não disse aqui que não deveria ser feito o buraco, não deveria ser regularizado. Eu disse aqui que deveria ser uma coisa urgente, não prioritária. Prioritária é a cidade. Isso é prioridade, é a cidade, é o povo. Ali nem sapo não tem naquele lago lá. Aquele buraco nem sapo não tem. A verdade é essa. Vamos colocar aqui, eu vou colocar porque eu tenho foto aqui. É por isso que eu até me permite que o presidente está providenciando a compra de uma televisão, para a gente colocar exatamente as fotos para as pessoas verem. Tem lugares das casinhas lá em cima, lá que eu vi, que a pessoa não consegue sair com o carro na calçada devido ao buraco que tem. Ela tem que colocar madeira para tirar. Aí, lá em volta do lago, colocaram meio-fio, tudo direitinho, bonitinho. E lá ninguém anda. Pelo menos eu tenho passado lá, não estou vendo ninguém andar lá. Então, lá não é prioridade. A prioridade é a cidade. Não que lá não deve ser feito. Lá deve ser feito também. Só que a cidade é prioridade. Aí foram parar uma pessoa da prefeitura para se regularizar aquele meio-fio. A pessoa respondeu, nós temos que terminar o lago primeiro. Aquele lago não é urgente. Ou melhor, é urgente, não é prioritário. Prioritário é o povo. E outra, vamos falar agora para outra coisa que eu vou citar aqui, o hospital. O hospital que nós devemos estar muito atentos. Eu estou providenciando uma investigação aí pessoal, que eu estou conversando para ver esses valores. E quanto aos 212 mil lá, que eu fiquei sabendo, né, não estou dizendo aqui que é um fato, por isso que eu estou falando que eu vou averiguar, o hospital ainda recebe R$ 8,00 por atendimento pelo SUS, e mais 30, vai ser no total uns 250 mil, porque a IH parece que estão recebendo, por isso que eu vou querer saber. Aí eu liguei para a secretária, na quinta-feira não me atendeu, liguei sexta-feira não me atendeu, liguei sábado ela também não me atendeu, que eu queria conversar com ela para saber de algumas coisas aí. Eu até gostaria que os demais aqui fizesse, o presidente aqui solicitasse a mesa diretora, a convocação dela aqui, para a gente perguntar a respeito do hospital, para que ela passe uma informação para a gente mais adequada, porque vieram os valores aqui, só que aí um fala uma coisa, outro fala outra, a gente queria saber. Porque se 250 mil, se for verdade, que está sendo gasto no hospital, 2 meses dá para construir um hospital. E para atendimento, só atendimento de emergência, isso é um absurdo. E fiquei sabendo também, outro fato, que foi uma pessoa ser atendida lá, ela foi atendida, o médico atendeu, foi medicado, sim, só que o médico não deu a receita para a pessoa comprar o remédio. Ela falou que a pessoa deveria ir no posto de manhã e pegar uma nova receita e para poder usar o remédio. Então, a pessoa falou, e se eu passar mal depois? Eu não teria nenhuma possibilidade de comprar um remédio para me manter esse remédio. Então, ela foi medicada, mas aí eu queria saber dela. Então, por isso que era bom convocar ela aqui, para a gente saber dela a respeito de todas essas coisas, porque ela deve saber. Agora, quanto aos outros secretários, eu ligo para a Anice, ela me passa informação, ligo para o Alex, ele me passa informação, os outros demais secretários, o Padre Cristo, eles me passam informação. Só que ela não me passou, ela não me atendeu, melhor dizendo, nem me passar, não passou. Ela não atendeu. Então, para isso que eu acho um absurdo. E o Jardim Alvorada continua lá, as Cascavel continuam lá. Tem cobra lá, tem mato lá, e ninguém toma providência. Continua o mato lá, que eu fui lá. Então, é só ir lá e confirmar o que eu estou falando. Eu não estou falando aqui bobagem, eu estou falando que está lá. Eu tenho foto do local e eu fui lá hoje de novo, está lá os matos do mesmo jeito. Ah, mas tem que notificar a pessoa do terreno, para depois... Não, mas por que já não fez? Notifica, a pessoa não limpou, limpa a prefeitura e multa a pessoa, tem uma lei para isso. E multa a pessoa e acabou. Mas limpa lá, os outros vizinhos não tem nada a ver com a situação. Então, aqui que eu deixo minha fala aqui, só mostrando a minha indignação quanto a esse fato. E quanto às ruas lá em cima, da Neri, por exemplo, eu acho que foi o vereador Pedro também que fez a indicação, para ser colocado lá as placas, os nomes lá, daquelas ruas. Foram gastos essas placas aí? Ótimo. Mas por que já não fez a licitação, na mesma licitação, incluiu o nome das ruas também nas placas? Já colocava na cidade inteira. Só a sinalização não adiantava, já colocava, fazia uma coisa só. Agora vai ter que fazer outra licitação? Não sei, se já incluiu naquela, para colocar os nomes das ruas. É isso que eu mostro a minha indignação. Agora, eu não estou aqui para ser parcial. Eu sou imparcial. Obrigado. Continua livre a palavra. Concedida a palavra, vereador Matheus. Boa noite aos vereadores, boa noite aos presentes. Primeiro eu vou defender a secretária aqui de saúde. Ela não está presente, mas ela está com um pai lá que está passando mal.
está num ponto término de vida. E a única que está cuidando é ela, e eu estou presente, estou acompanhando. É o Iso, o Birico. O pai dela não está bem, e ela não está saindo. O tempo vago dela, ela não está almoçando. Fechou o horário dela, ela está na casa. Fechou o horário, ela está na casa. E acompanha o pai dela até de madrugada. Isso aí, eu sou prova. E tem mais gente, que tem o presidente aqui que está acompanhando também. Nessa parte eu vou defender ela. A questão do Alvorada, tive conversando com o Ricardo, que é o responsável hoje. Foi notificado, a maior parte dos terrenos são do seu Zé do Carmo. Ele disse que ele vai se incumber de passar os venenos, que ele queria um trator do município, se disponibilizasse o trator, o veneno era por conta dele. Isso ele disse. Estou repassando o que foi passado para mim. Então, eu estou passando o que eu estou sabendo. A questão do lago, eu acho que começou, tem que terminar. Gestões passadas não se fala. O pastor está certinho. Daqui para frente é outra situação. Mas acontece que eu acho que começou, tem que terminar. Não precisava priorizar todo o povo lá, como está. Mas eu acho que começou, tem que terminar. Como ela fez com essa pista de caminhada aí. Pegou, foi até fazer, acabou, pronto. Não tem mais ninguém falando, eu fiz a indicação, o pastor fez a indicação, o Miller fez a indicação, vários fez a indicação, porque estava sendo cobrado. Aí, aquilo lá não é uma prioridade? Não é. Mas quando estava lá cheio de esgoto jogando, estava lá juntando bicho, pernilongo, aí arrumou. Mas daí vai ficar abandonado? Ah, porque o outro tinha que ter feito, ou eu tinha que ter feito. Não, não. Então ela começou, ela vai terminar. Isso eu estou passando que ela me disse, que eu fui questionar a mesma situação. Falou, não, eu comecei, eu vou terminar. Já está quase pronto, falta pouco. Aí acabou, nós vamos para outra área. E é só isso, senhor presidente. Obrigado. Continua livre a palavra. Peço a palavra, senhor presidente. Concedida ao vereador Israel. Boa noite ao secretário, aos visitantes. Eu também aí quero deixar os parabéns primeiro aqui para a indicação do Júlio, que eu também fui cobrado lá. Acho que por causa do parquinho lá, deu uma melhorada lá, vai ser bom. E também concordo com as palavras do Matheus, né, do seu Gentil, porque eu acho que está mexendo, então é para melhorar. Então, acho que no final ainda vai ficar bom, vai melhorar, tá? É uma boa questão aí que todo mundo vai ver que vai ser uma coisa boa ainda. E a respeito da secretária também, eu vejo que ela está numa situação difícil, acho que a gente tem que respeitá-la um pouco, porque não é fácil não, o que ela está passando ali, a gente não quer para ninguém. É só isso, senhor presidente. Obrigado. Continua livre a palavra. Peço a palavra, presidente. Concedida ao vereador Miller. Boa noite a todos, aos presentes, secretário, Alex, nosso vereador Belasco, Maurício, Thiago, Matheus, Grazi. Gostaria de parabenizar o vereador Júlio pela indicação. Estive conversando com alguns moradores daquela região ali, me cobraram, foi até no meu escritório, alguém do mercado ali, que trabalha naquele mercado um pouquinho para cima. Ele até me diz a respeito das placas que foi colocado lá de estacionamento proibido, daquele lado, que andou prejudicando muitos moradores ali. Isso teria que como mudar, colocar um horário para que não pudesse ser estacionado. Ele me pediu, dono do mercado. E parabenizar também o pastor pelas palavras em relação ao hospital, que está tudo muito obscuro para nós, né? Não veio ninguém dar qualquer tipo de explicação, os contratos não foram entregues de forma correta para nós. E agradecer por todos aí, pelo Júlio aí, pela indicação que ele fez. Obrigado, presidente. Continua livre a palavra. Concedida a vereadora Silvana. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores, a Grazi secretária, aos presentes.
ao ex-vereador José Belasque Filho, que assumiu várias pleitos aqui nessa Câmara. É uma honra estar presente, aos demais presentes. Eu quero só falar a respeito, que foi questionado, a respeito do hospital. Concordo, sim, que a gente tem que procurar a saber mais. Mas eu passei por um momento na sexta-feira com uma pessoa do sítio que passou muito mal e foi muito bem atendido. A equipe que estava ali, que foi o doutor Antônio, nossa, se não fosse a equipe que estava ali naquela sexta-feira, ela tinha falecido aqui mesmo no hospital. Então, quando a gente tem que criticar, sim, mas quando é bem atendido, eles estão correspondendo com aquilo que é para eles, né, dar atendimento ao povo, a gente tem que elogiar também. Então, eu elogio a equipe médica daquele dia e pode ter certeza que todos nós, vereadores, nós vamos cobrar, sim, a pessoa que é responsável pelo hospital, que é o Dr. Grauber. A gente tem que procurar, sim, conversar com ele. Mas a gente tem que criticar, mas também tem que elogiar os trabalhos que estão sendo feitos lá. É só isso, senhor presidente. Obrigado. Continua livre a palavra. Peço a palavra, senhor presidente. Concedida ao vereador Júlio. Mais uma vez, boa noite a todos. Boa noite ao professor Zé Belasque, ele não estava aqui na primeira fala. Ao secretário Alex, que está ali também, que está fazendo um bom trabalho, junto à Secretaria de Esportes. Queria agradecer o apoio pela minha indicação, né, e dizer, com relação ao lago, mais uma vez, que lá está sendo investido dinheiro público em terreno particular. No mínimo, como foi falado da última vez, o mínimo que deveria ter sido feito, teria que ter sido feita uma intervenção ali, decretado de utilidade pública, ou mesmo desapropriando e comprando aquela área. Eu estou achando que já gastou muito dinheiro, isso vem lá para trás, em gestões anteriores. Como o Matheus falou, claro, começou a fazer, tem que terminar. Tem que terminar. Só não pode juntar todos os esforços no mesmo lugar e a prefeitura e o município padecer por isso em outros lugares. Dá a impressão que o bairro do Milão, Santa Felicidade, o Santo Inês, Chapada, não faz parte do município. Estão concentrados ali. Então, eu acho que daria para... Tem que terminar sim, mas também tem que dar... olhar com outros olhos para outros bairros também, que não só ali. E eu gostaria, mais uma vez, de colocar também a questão da cozinha central. Sexta-feira eu estive conversando aqui com o pessoal da Cozinha Central, com várias pessoas, e eu fui investigar. O Ministério Público, em 2015, pediu para fechou a Cozinha Central, em 2015. A partir dali, começou a ser feito a merenda das crianças nas próprias escolas. Segundo informações de professores, alunos e funcionários, ficou bem melhor daquela forma que estava sendo feita nas escolas. Bom Pastor, Santa Maria, a Josefina e tal. Mas também fui pesquisar que fica mais caro, fazendo nas próprias escolas. Usando a Cozinha Central, fica um preço bem mais barato. Só que a Cozinha Central está irregular, principalmente por causa daquela cláusula que tem naquela escritura que foi doada para o município, de reversão, que não pode ser usado nada que não seja da Câmara aqui no prédio e no terreno da Câmara. Além do mais, foi reprovada pela unidade sanitária, que não tem alvará, e nem do Corpo de Bombeiro. É um risco. Aí eu queria pedir para algum vereador da base, alguém que se já foi feito várias vezes, o presidente pediu, que faz 2 anos já que está nessa enrolação. Alguém tem que tomar uma providência. Sai dali, faz um prédio, volta a ser como era antes, feito nas escolas, por enquanto até que não seja feito, porque aqui o Ministério Público vai fechar novamente, vai pedir, já pediu em 2015, e vai pedir de volta.
E nós estamos correndo aquele risco de perder o prédio novamente para o Estado. Então, gostaria que a gente tomasse providência com relação a isso. Obrigado, senhor presidente. Continua livre a palavra. Eu peço a palavra, presidente. Concedido ao vereador Eduardo pela segunda vez. Eu quero deixar claro aqui, que inclusive está em ata. Eu não disse que não tinha que mexer no lago. Eu disse, está em ata. Na ata que eu acabei de ler agora há pouco. Eu disse que lá tem que ser feito sim. Só que lá não é prioridade. Ponto. Não é prioridade. Esse é o meu modo de ver. Lá não tem ninguém, nem sapo não tem lá. Então não é prioridade. Prioridade é o povo. E eu fui eleito pelo povo, e eu estou cobrando o que estão me cobrando. Eu tenho um monte de foto de lugares. É buraco, é meio fio. Eu tenho. Então é isso que eu estou falando. E quanto à secretária, eu não critiquei em nenhum momento ela. Eu só falei que ela não me atendeu. Agora, quanto à questão dela de saúde, do pai dela, eu não estou sabendo. Lamentável, peço desculpas, mas eu não estou sabendo. Então tem que ter alguém no lugar dela para responder por ela até que ela volte. Tem que ter alguém para responder por ela. Então eu gostaria de saber quem iria responder por ela, para a gente poder chamar, para saber se essa pessoa está sabendo ou não do que está se passando. Porque a cidade não pode parar. Então a gente tem que saber. Agora, quanto a minha fala de ela não ter atendido, foi só isso que eu não estou sabendo. Se eu estivesse sabendo, eu nem teria questionado aqui. Mas, quanto a estimas melhores para o pai dela, para ela, que tudo dê certo, que Deus abençoe, só que a questão aí não é essa. A questão é que eu queria saber detalhes sobre esse negócio que... E eu não falei também que o hospital está indo mal, não falei nada disso. Eu falei, estão colocando palavra na minha boca, eu não falei nada disso. Eu falei dos valores, eu quero saber dos valores. E quanto a pessoa que foi atendida lá também no hospital, da sexta-feira, eu estou sabendo que a pessoa falou assim, ó, não tem nada, pode seguir em frente. Essa pessoa foi em Joaquim Távora, passou em outro médico lá, esse doutor falou comigo, falou não, essa pessoa tem problema de coração. E a pessoa fez o exame, a pessoa realmente tem problema de coração. E aqui tinha só dispensado a pessoa. Então, é para tratar a verdade, vamos tratar com a verdade. Que eu falei com o próprio médico. Peço uma parte... Exatamente a história que eu estou sabendo. Então, foi o doutor Luciano que arrumou vaga zero para a pessoa que estava internada aqui, exatamente, que foi para Jacarezinho, depois conduzido, o SAMU veio buscar e foi conduzido para, se eu não me engano, para Londrina, né? Na UTI. Exato. Então, é o que eu estou sabendo. Aqui passou batido. Então, se fosse para falar questionamento, eu não estou questionando isso, eu estou falando de valores, só de valores. Porque quando colocou um certo valor, na gestão passada, só colocava até a pessoa na forca. E eu acho que, então, se tem que analisou lá atrás, então vamos esquecer lá atrás, mas a partir de hoje, vamos ver direitinho também onde está sendo investido esse dinheiro todo aí, se é que está sendo esse dinheiro. Por isso que eu quero saber de uma forma mais clara, só isso. Obrigado, presidente. Continua livre a palavra. Senhor presidente, peço a palavra mais uma vez. Concedida à vereadora Silvana pela segunda vez. Só para parabenizar o vereador, né, Júlia, aquela hora acabou passando, parabéns pela indicação. Obrigado. E também quero ver com o vereador que citou agora, se você está falando da mesma pessoa que eu estava ali no hospital. E qual o doutor Luciano que conseguiu essa vaga zero? De Santo Antônio. Tá, e, por favor, qual o nome da paciente? É a mãe do... É Bento? Então, exatamente essa pessoa. Eu tive acompanhando de perto, desde a casa até aqui. Eu fiquei no hospital até 1h20 da manhã do outro dia. E não foi o doutor Luciano. Doutor Carlos. Isso também não. Foi ali no próprio hospital. Ela era paciente do doutor Carlos. E daí foi ligado até do meu próprio celular para o doutor Luciano. E daí, como ela estava passando mal, o doutor Luciano falou que era para medicar aqui. Eu não queria nem tocar nesse assunto aqui, mas, já que foi questionado, foi o próprio hospital, a equipe ali, que conseguiu essa vaga zero para essa senhora. E outra coisa, o doutor Luciano ligou no meu celular, me questionando por que tinha ido para Jacarezinho. Então, não foi ele que ajeitou essa vaga para essa paciente. Isso eu estou falando que é verdade. Que ele ligou no meu celular, eu fui atender, nem sabia que era ele estava... Cadê a paciente que não chegou? Eu expliquei a situação para o doutor Luciano. Ele falou, mas era para ter trazido aqui, não encaminhado para Jacarezinho. Então, isso não é verdade. É só isso. Obrigada.
Continua livre a palavra. Passo a presidência ao vice-presidente. Peço a palavra. Concedida a palavra. Senhoras e senhores vereadores, senhores visitantes, cumprimentar aqui nosso ex-vereador, ex-presidente José Belasque. Obrigado pela presença. O Tiago, o Mateuzinho, o Maurício, também o Alex, nosso secretário. Obrigado pela presença de vocês. Sobre alguns pontos que foram colocados nessa sessão, a gente não pode se privar de tentar comentar para colaborar. A questão lago. Questão lago, pelo que a gente conversou com a prefeita municipal, ele está ficando pronto. E segundo algumas orientações de Ministério Público, Tribunal de Contas, as obras com algum tipo de problema em qualquer município do Estado, da Federação, elas devem ser acabadas. Se houver algum problema jurídico, alguma irregularidade, que se faça a denúncia, que se apure os fatos, e quem estiver errado, que seja punido, que seja condenado. Mas a nossa população não pode pagar por erros de outras administrações. Deixar o lago virar um lago de esgoto para a população não é nenhuma conduta de alguém que cuida da coisa pública. Erros devem ser apontados e fiscalizados, mas a obra deve ser concluída e da melhor maneira possível. Questão do hospital. Nós estamos diariamente cobrando da prefeita atitudes para que melhore o atendimento, para que a nossa população seja bem atendida. E ela tem feito um esforço para isso. Pelo que ela passa para nós, ela quer investir no hospital, mas que a população tenha retorno. Conduta médica. Quem de nós pode contestar uma conduta médica? Faça-se uma denúncia ao CRM, que é o órgão responsável pela conduta médica. Transferência de paciente é médico para médico, central de regulação. Não existe, eu acho que a pessoa está assim, eu acho que está assim. É médico para médico, é central de regulação, central de leitos. Se o SAMU veio buscar, o médico da origem passou a gravidade e essa gravidade foi aceita. E se for vaga zero, é porque é vaga zero é que não existe a vaga. Então, se foi vaga zero, é porque a gravidade da situação do paciente foi nítida e o SAMU veio e buscou, e acho que, da melhor maneira possível, a pessoa foi atendida. Sobre a questão da cozinha central, a prefeita elaborou um projeto, está aguardando a aprovação desse projeto que está aqui em nossas mãos, que é uma questão orçamentária, para que seja aprovado esse projeto, para que ela tenha o recurso para viabilizar a nova cozinha dentro do padrão e dentro das normas exigidas por lei. Todos nós temos que estar preocupados com essa questão. A alimentação de nossas crianças deve ser feita da melhor maneira possível. E nós não podemos privar os alunos do município da merenda. Então, eu vou até marcar uma sessão extraordinária para que a gente possa analisar e votar esse projeto o mais rápido possível para que esse assunto se resolva. Concordo com o vereador Júlio na cláusula que tem na lei, e nós estamos preocupados com isso. Venho cobrando a prefeita para que tenha uma resolução essa mudança da cozinha, mas que seja feita de uma melhor maneira e que ela vá para um lugar dentro do padrão e dentro das normas. Por último, quero cumprimentar o vereador Júlio pela sua indicação, parabenizar, e acho que realmente isso é uma preocupação. A diminuição da velocidade em nosso município deve ser desta maneira,
com redutores de velocidade, porque, infelizmente, muitos de nós, a gente obedece às leis de trânsito, mas tem gente que, infelizmente, tem que ter o redutor. Então, seria só isso. Agradeço. Devolvo a presidência ao presidente. Continua livre a palavra. Como mais ninguém queira fazer uso da palavra, marcamos a nossa próxima sessão extraordinária para o próximo dia 21, às 11h30. E agradecendo a presença de todos e a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. Boa noite a todos.